Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, quero tratar sobre o Código Penal. Dessa vez eu quero tratar sobre SUSI. É uma espécie de suspensão condicional da pena. Ou seja, se uma pessoa ele foi condenado, transitou e julgou, a sentença diz que a pena dele não vai passar de 2 anos, ele vai ter direito a um benefício legal de não ir ao sistema prisional. E essa suspensão condicional da pena, em torno de 2 a 4 anos vai ficar ali aquele processo, a pessoa não pode cometer nenhum tipo de ilicitude, e daí ele vai ter algumas regras a serem cumpridas para que ele não vá ao sistema prisional. Lembrando que a sentença que transitou e julgou pelo ato criminoso da pessoa, aí não pode passar de 2 anos essa sentença. Condenado ele não pode ser aquele condenado reincidente, o crime que ele praticou não pode ser um crime doloso, ele não agiu com violência ou grave ameaça, tem bons antecedentes, tem uma conduta social louvável, a personalidade dele é uma personalidade serena na comunidade. O juiz vai levar em consideração os motivos e as circunstâncias daquele ato criminoso e concluiu que a sentença dele não ultrapassou 2 anos. Então ele vai ter direito ao SUSI. Aquelas pessoas que têm uma pena, uma sentença a ser cumprida de multa ou de restritiva de direitos, como por exemplo, cassou a CNH, cassou o título de eleitor, eles não são abraçados pela suspensão condicional da pena. Até porque estamos tratando de liberdade, o direito de ir e vir. Então, pena de multa não se aplica à suspensão. Mas essa suspensão condicional do processo, qual é a relação dela com a pessoa idosa? Façamos de conta que uma pessoa tem 70 anos, é um idoso ou mais de 70 anos. E a pena dele foi de 4 anos. E aí? O SUSI abraça ou não abraça? Façamos de conta que uma pessoa tem uma doença grave, foi sentenciado com a pena menos de 4 anos, idoso de 70 anos com apenas menos de 4 anos. O SUSI abraça esse tipo de pessoa, sim, em razão da idade, em razão da patologia. E essa pessoa vai ser o beneficiário desse SUSI. É claro que tudo justificado, tudo motivado, a exemplo da idade e do problema de saúde. Mas nessa suspensão condicional, vai ter uma audiência e aquela pessoa que tem aquela pena de até 2 anos, ou idoso com pena de até menos de 4 anos, ele vai se apresentar no fórum, e lá numa audiência, o juiz vai deixar algumas coisas bem claras, ele vai ter observações a serem cumpridas, e ele tem que cumprir as regras. Caso não cumpra a regra, é claro, a suspensão condicional da pena, não é do processo, não será abraçada por essa pessoa. Então, ele vai prestar serviço na comunidade para não ter o direito à liberdade restrito. Agora, nessa prestação de serviço à comunidade, ele tem que levar em consideração o seguinte: se a pena dele é um idoso, foi 4 anos, menos de 4 anos, por exemplo, 3 anos e 11 meses, se ele vai prestar serviço na comunidade, essa pena de prestação de serviço à comunidade tem que ser no mínimo a metade. Ele não pode cumprir menos da metade. A lei deixa bem claro que nunca vai ser inferior à metade. Então, se a pena dele foi 3 anos e meio ou 3 anos e 6 meses, pena de liberdade, privativa de liberdade, ele vai ter que passar em torno aí de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, prestando serviço na comunidade. Tem que ser sempre pela metade. E é claro, o juiz vai dizer: olha, você não vai poder frequentar final de semana, festas, você não vai poder estar indo em bares, olha, de tal hora, você vai ter que estar em casa. Então, tudo isso vai levar em consideração para essa pessoa que foi sentenciado por um crime não ir para o sistema prisional. Lembrando que se ele deu prejuízo a alguém, ele tem que reparar esse dano, porque o juiz vai levar em consideração os antecedentes, a personalidade dele, a conduta dele na sociedade, vai observar que ele deu um prejuízo, mas reparou. Então, diante disso, o juiz não vai deixá-lo que ele vá ao sistema prisional, até porque a gente sabe que lá não socializa. Então, não frequentar bares, não estar final de semana em alguns lugares, comparecer em juízo 1 vez no mês, não pode morar em outra cidade, salvo engano, comunicando ao judiciário, ele tem que estar na comarca. Sentenças que tratam sobre essa questão
também pode ser flexível. Diante do caso concreto, o juiz pode fazer com que as observações no cumprimento desse SUSI seja diversa, com base na lei, com base na condição social do apenado. O SUSI, ele não contempla, frisando mais uma vez, em casos de pena de multa e restritiva de direito, e esse SUSI ele pode ser revogado, sim. Ele é revogado obrigatoriamente se aquela pessoa, a sentença dele transitou e julgou, e é irrecorrível em um crime doloso que ultrapasse o que a gente acabou de falar, uma pena mais de 2 anos. O SUSI o SUSI nesse caso vai ser revogado de forma obrigatória, porque ele tinha um processo e apareceu outro, e no outro ele foi julgado por um crime doloso. Ou então, o SUSI é revogado, que ele deveria ter pago uma multa para o sistema penal e não pagou essa multa. Ele não cumpriu a prestação de serviço à comunidade. Ele deveria ir para uma casa de repouso, campinar lá, ou fazer a vigilância, e ele não foi. Então isso tudo é motivo obrigatório para a suspensão do SUSI. Mas também ele pode ser suspenso o SUSI de forma facultativa se ele descumpriu alguma ordem. Por exemplo, ele está continuando indo a bar, final de semana está dando cavalo de pau na cidade, ou ele cometeu algum crime aí culposo, paralelo a esse processo, ou contravenção penal, ele tinha algo restritivo de direito e não está nem aí. Aí o juiz pode chamá-lo e daí revogar esse SUSI, e ele vai cumprir esses 2 anos de pena aí, ou 1 ano e 11 meses em regime fechado, porque ele teve o benefício e assim ele não cumpriu a medida judicial. Então, expirando o prazo do SUSI, a gente viu 2 a 4 anos, considera-se extinta toda a pena privativa de liberdade, e aí a gente pode dizer que a pessoa está livre. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.